Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais um vídeo do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Na partida de hoje, Tal descreve mais uma partida contra Botvinnik no match de 1961, ou rematch de 61. A partida comentada agora é a oitava partida do match. E antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa aquele like que ajuda bastante. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar um membro e apoiar o canal. Quem não quiser ou não puder, não tem problema, compartilha o vídeo aí que já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora para o tabuleiro. Pessoal, o Tal aqui está jogando de brancas, o Botvinnik de pretas. E o Tal aqui ele abre com E4, peão rei. Botvinnik responde com C6. A gente vai aqui para uma defesa Caro-Kann, que eles jogaram algumas partidas ali de Caro-Kann. Então D4, D5, E5, avançando o peão e ganhando espaço. C5, fazendo o mesmo. D toma C5, A6, dama G4. E esse é o nosso último lance de livro. Seguindo agora, cavalo C6, um lance bem legal. Bloqueia o avanço do peão e desenvolve peça. Cavalo F3 desenvolvendo também pelo Tal. Dama C7. Bispo B5 cravando o cavalo. Bispo D7 descravando. Bispo toma C6. Dama toma C6. E bispo em E3 desenvolvendo. Cavalo H6 com ataque sobre a dama. Bispo toma H6 capturando o cavalo aqui. Já obrigando aqui Botvinnik a dobrar peão. Então G toma H6. E cavalo de BD2, desenvolvendo agora também possibilitando fazer o grande roque ou roque pequeno. Dama toma C5, capturando o peãozinho. E C4, Tal ali começa de forma bem agressiva a buscar a iniciativa. Grande roque pelo Botvinnik, roque pelo Tal. E agora a gente já entendeu aqui que essa partida vai ser pancadaria total. Rei em B8, o Botvinnik traz o rei aí para a coluna B, que ajuda a proteger o peão de A7. Torre de FD1, dama em B6, dama em H4, mirando a torre lá no cantinho. A5, avançando o peão e tentando expandir aqui na ala da dama. Torre de AC1, colocando ali mais um apoio para o peão avançado. Torre em G8, e ali fica um adendo, né, pessoal? Por que não capturar aqui o peão de B? Pessoal, seria até possível, tá? Mas aqui o Botvinnik, ele tá mais preocupado em buscar a iniciativa e atacar. Então colocar essa torre aqui nessa coluna aberta, para ele é muito melhor. Cavalo em B3. A4 atacando o cavalo. A5 não, perdão. C5 atacando a dama. Então Tal aqui ele contra-ataca, e por isso que é um lance que exclama. Aqui, ao invés de tentar defender e permitir o avanço do peão, você busca a iniciativa também. Dama em C7 saindo do ataque. Cavalo de BD4. Agora trazendo o cavalo para uma posição bem vantajosa. Esse cavalo centralizado aí é muito forte. Torre em C8 dando apoio para a dama. B4. A toma B3. A toma B3. Aí o movimento é en passant, tá, pessoal? Para quem não estiver acostumado com esse movimento aí, dá uma olhadinha depois. Dama aqui em D8. Dama toma D8. Torre toma D8. Então trocaram-se as damas. E o Tal, não é bobo nem nada, trocou as damas por quê? Porque agora ele tem dois peões aqui que ele vai poder conectar, né? Esses dois peões aí. Vai ser uma ameaça muito forte na posição. Então B4 já conectando os peões. Torre em G4 pressionando o cavalo de D4. B5, Tal continua avançando com esses peões. E aqui é interessante, né, pessoal? A gente vê que o Tal ele meio que não liga, né? O cavalo tá protegido, mas ele não tá nem aí, porque ele tem um peãozinho isolado aqui na coluna E e ele não tá ligando muito para ele, né? E avançar com esses dois peãozinhos aqui, possível até dobrar as torres nessa posição, tá bom? Para quem estiver achando aí a possibilidade, é possível. Então, torre em C8, pressionando o peão de C. C6, avançando com o peão, querendo estourar tudo na posição. Bispo em E8, saindo do ataque do peão. Torre em C2, agora talvez podendo dobrar as torres, como mencionado antes. Bispo em G7, atacando um peãozinho ali de E5.
torre em A1, tal, muda agora de estratégia, ele traz a torre para a coluna A para tentar cortar o rei da posição. E bispo toma em E5. Botvinnik agora captura o peão. Mesmo porque se o cavalo captura o bispo, tá caindo o cavalo aqui de D, então não pode capturar esse cavalo. Será? O tal não quer nem saber, pessoal. Ele captura, ele faz cavalo, toma E5 e, diga-se de passagem, Botvinnik não percebeu, mas é um bom lance na posição, porque depois de torre toma em D4, Mikhail Tal faz um lance e Botvinnik abandona. Se você quiser tentar encontrar, fica à vontade. É um lance que não é tão difícil, mas que também não é tão fácil assim, porque a gente vai encontrar vantagem nesse lance mais pra frente. Encontrou? Não? Vamos lá. O lance, pessoal, é cavalo D7 cheque. Por quê? Vamos lá. Tem duas opções aqui para o jogador de pretas. Ele pode fazer aqui rei em C7 ou capturar o cavalo de bispo. Então, vamos capturar o cavalo de bispo primeiro. Então, vamos fazer aqui B toma D7. E querendo ou não, vai recapturar de peão. A torre está caindo lá no fundo. Então, parece que não é uma boa ideia capturar esse bispo aí. Mas as coisas não estão tão fáceis assim. Porque depois de C toma D7, agora tá ruim para o jogador aqui de pretas. Inclusive esse C toma D7 é considerado um lance brilhante pelo Stockfish. Deixa eu até colocar aqui, ó. Considerado brilhante porque depois de torre em D8 impedindo que esse peão avance. Porque se capturar aqui com torre toma em C2, o peão tá promovendo aqui. A gente já vai ter uma sequência de mate, tá? Então vai perder, não pode. Então vamos voltar aqui. O melhor para as pretas nessa posição é fazer torre em D8. Depois de torre em C8, cheque. Torre toma C8. Temos aqui outro lance muito forte que é torre em A8, cheque. Desviando o rei das pretas. Ele é obrigado a capturar com o rei toma em A8. Tá? Trazer o rei aqui para C7 não é uma boa ideia. Vai entrar em sequência de mate também. A gente tem agora D toma em C8, promovendo para dama com cheque. E aí depois de rei em A7, a gente tem aqui dama C5 cheque, com a torre caindo na sequência. E aí acabou, né, pessoal? Que não tem jeito. Então não dá para capturar aquele peão de bispo. Então vamos voltar na posição. Ah, Felipe, tira o rei, né? Vamos fazer aqui rei em C7. E olha que legal, né? A torre cortando a coluna A aqui foi crucial nessa posição. O cavalo toma aí em D7. Então vamos para essa sequência agora de rei em C7. Aqui, pessoal, dá para seguir com B6, cheque. E agora o rei não pode capturar o peão porque o cavalo está defendendo o peão. Olha a situação do jogador de pretas. Melhor que fazer rei em D6. Depois de C toma B7. A gente tem aqui torre toma em C2, que é o melhor aqui para as pretas. Mas a gente tem depois B8 promovendo para dama com cheque aqui também. A vantagem é muito grande na posição. O rei está exposto. Tem dama, cavalo e torre aqui na posição para atacar. Fora o peão passado, que também pode ser promovido depois. Então, aqui também já está perdido na posição, né, pessoal? Então, não importa qual é uma das duas vertentes aí, rei C7 ou bispo toma, vai ficar numa situação muito ruim e vai perder a partida. Vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida. A precisão do Tal, pessoal, ficou em 95.3 e do Botvinnik ficou em 80.2. Nessa partida aí, o Botvinnik não foi tão preciso. A gente teve aí, né, o lance, a engine acabou dando como lance brilhante, né, aquele lance que eu mostrei de peão, mas aquele lance não foi jogado, tá, pessoal? Aqui deve ter sido algum errinho da engine. Mas aí a gente teve aí as imprecisões de cada jogador, teve o erro. E no caso do Botvinnik, aqui olhando o gráfico, a gente vê que a partida foi bem disputada. O problema é que lá no final o Botvinnik cometeu um erro, e esse erro aí o Tal soube aproveitar e arrematou a partida. E é esse erro que eu quero destacar no tabuleiro com vocês, então bora pro tabuleiro. Estamos indo aqui, pessoal, para o 27º lance na posição. Depois de torre A1 pelo Tal, já cortando o rei da coluna A, o erro do Botvinnik foi fazer bispo toma em E5, com aquela ideia tática de que não poderia capturar o bispo, mas como a gente viu, não só pôde, como era o melhor na posição.
E aí o Botvinnik acabou perdendo material, né? A gente viu que ele perdeu material. Então vamos voltar aqui. Qual seria o melhor lance na posição aqui para o Botvinnik? Torre em E4, pessoal. Lembrando aqui que é o seguinte, o Botvinnik já está numa situação um pouquinho complicada, porque o rei dele está exposto. Está numa situação um pouquinho difícil. Tal já tem vantagem na posição, então esse lance aqui vai dificultar um pouco mais, vai dar mais trabalho para o tal. Mas o tal aqui já está com uma vantagemzinha legal. A gente já vê aqui que tem os peões avançados. O rei do Botvinnik não está tão seguro. Então aqui, lembrando que o tal tem vantagem já na posição. Mas aqui qual é a ideia desse lance torre em E4? A ideia é que aqui a gente consegue manter uma ameaça constante aqui com a torre em E. Os dois cavalos vão ter que ficar um protegendo o outro, não dá para sair, porque senão vai acabar caindo o cavalo, ou dá para, no mínimo, manobrar a torre para B, para tentar bater nos peões, com a ajuda do bispo e a outra torre. Então aqui a ideia, em geral, é tentar ali ter o máximo de possibilidades de contra-ataque. É claro que aqui o tal, como está numa posição confortável, ele pode fazer torre de C em A2, manobrando ali, dobrando as torres na coluna A para atacar. Depois de B, toma C6 para abrir um pouco de espaço para o rei, que ele está meio sufocado. Teríamos torre em A8 cheque, rei em C7, torre toma C8 cheque, rei toma C8. E aqui ainda assim é uma situação boa para o tal, porque o tal pode capturar peão. Pode capturar o peão de C aqui do Botvinnik de peão, de cavalo. Ele tem uma coluna livre aqui na coluna A para continuar atacando, pressionando o rei. Então assim, tá legal pro tal ainda, tá? Mas aqui o Botvinnik ia dar um pouquinho mais de trabalho pro tal, tá? Do que capturar ali aquele peão, tirar um bispo ali que podia estar defendendo e trocar a peça à toa, né? Acabou complicando ali ainda mais a vida dele. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua aí com a nossa série depois. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!